estou muito feliz. Família e suas diferenças. Realmente, falar de família é um grande desafio, né? Ainda mais sendo jovem, né? E vendo de uma perspectiva bem diferente. Mas vou tentar conversar um pouquinho, a gente vai tentar refletir um pouquinho junto sobre o tema. Então, muito diferente de todas as abordagens que a gente fala sobre família, eu quero trazer essa reflexão para um outro patamar. Então, nós sabemos, e como o Júlio falou, a família normalmente é um grupo de resgate, né? A maioria das vezes, nós estamos juntos das pessoas que nós tivemos conflitos, desafios e que viemos, através do amor, dos laços familiares, reconstituir e reparar as nossas faltas. Tudo bem, isso é importante também. Mas hoje nós vamos falar de uma outra perspectiva, do papel de cada um de nós dentro dessa Constituição. Então, para iniciar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a raiz da palavra família. Alguém já se perguntou de onde que veio a palavra família? Família vem do latim e significa famulus. Na Roma Antiga, essa palavra era utilizada para dizer sobre escravos domésticos. Então, ampliando o significado dessa palavra, vamos pensar. O que um escravo doméstico faz? Ele serve, correto? Então, ampliando o significado da palavra famulus, nós vamos chegar em servir. Exatamente. A família nos convida a servir. Eu acredito que seja uma das maiores funções da família. Servir. Mas, olhando para as famílias e vendo as constelações familiares, mudaram muito. Né? Antigamente, a gente via aquela família de propaganda de margarina, né? O pai, a mãe, os 2 filhos, normalmente, um casal. Né? E isso era família. Mas hoje, nós vamos vendo que, ao longo dos anos, as famílias se modificaram. Né? Hoje, é a mãe solteira, com os filhos, né? Ou um novo casamento, com os filhos do outro casamento, os pais com os filhos, né? E várias outras ramificações de família que foram se constituindo. E a gente pode se perguntar, mas família é importante? Né? É importante existir ainda a família? E nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, na questão 775, que Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Ou seja, o que aconteceria com a sociedade se a família deixasse de existir? E os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, nós seríamos realmente e confessaríamos que somos egoístas. Fortaleceríamos o nosso egoísmo. Porque dentro da família, qual que é o maior convite? O compartilhar. Né? Nós compartilhamos a casa, o quarto, né? A cozinha, a escova de dente, né? A pasta, quer dizer, a pasta, um gosta de apertar em cima, o outro embaixo, e aquela, né? O sabonete, né? Tudo isso a gente compartilha em família. E realmente nos faz trabalhar o nosso egoísmo. Né? Nós gostamos que, né, principalmente as mulheres, não deixa a toalha molhada em cima da cama, né? Incomoda. Então, assim, tudo isso a gente vem convidado a compartilhar nas famílias, né? A dividir, a aprender a dividir, a respeitar as diferenças. Então, esse é o maior convite, né? O dividir, o compartilhar. E muitas pessoas vivem em família, mas realmente não conseguem fazer isso. É um grande desafio, um desafio íntimo. Então, nós vamos chegar à conclusão de que a dificuldade está em eu me comportar perante a minha família. E isso é importante. Eu assumir a minha responsabilidade perante como está a minha família. Eu tenho dificuldades, né? A minha família possui algum adicto, eu sou adicto, tenho dificuldades na minha família, mas como eu, enquanto responsável pela minha existência, estou me comportando perante todas essas pessoas, perante a minha existência. E muitas das vezes nós nos sentimos injustiçados,
né? Nossa, Deus é injusto comigo, né? Me colocou ao lado dessas famílias, dessas pessoas que têm conflitos, né? Que me convidam a refletir. E aí nós vamos recorrer a outra questão do Livro dos Espíritos, que nos diz, na questão 13, que fala sobre os atributos de Deus. Então, Deus existe, né? Nós vamos partir desse ponto. E ele tem vários atributos. E dentre um deles, ele é soberanamente justo e bom. Isso é um atributo de Deus, entre tantos outros. Então, se Deus é soberanamente justo e bom, por que será que ele errou comigo? Então, nós vamos descobrir, né, refletindo sobre isso, que Deus não erra. Nós estamos com as pessoas certas, no lugar certo. Para quê? E aí vem uma outra reflexão importante. Qual é o nosso maior objetivo enquanto encarnados no planeta Terra? Um planeta de provas e expiações. Qual que é o nosso maior objetivo na Terra? Evoluir. Exatamente. Evoluir e sermos felizes. Então, se o nosso maior objetivo na Terra é evoluir e sermos felizes, qual que é o convite da família? É justamente esse. O convite de servir, de auxiliar o outro. Porque realmente, quando nós falamos de família, existem muitas pessoas em em níveis de evolução diferentes, né? Muitas vezes nós queremos que o outro mude. Nós queremos que o outro seja mais compreensivo com a gente, tenha mais tolerância, tenha mais paciência. Mas e eu? Como que eu tenho me comportado com a minha família? Eu tenho respeitado as diferenças de cada um, né? O seu nível de evolução? E isso é importante. Isso me faz lembrar de uma analogia, né? Não sei se vocês já repararam, mas em época da mangueira, não sei se vocês já olharam, mas a mangueira, ela floresce tudo ao mesmo tempo. A mangueira, ela dá flor todas ao mesmo tempo. Só que cada fruto da mangueira amadurece ao seu tempo, de acordo com os seus nutrientes. Então, assim somos nós. Deus nos dá todas as oportunidades para que todos nós possamos evoluir. Mas cada um vai amadurecer o seu tempo, de acordo com o seu esforço, com a sua dedicação. Então, isso nos faz pensarmos que nós não somos responsáveis pela evolução do outro. Nós podemos ser companheiros de evolução, auxiliar o nosso companheiro, nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, para que eles realmente alcancem o caminho do bem. Mas nós não podemos fazer mais do que isso. Nós temos que nos preocupar principalmente com a nossa evolução, porque nós somos filhos de Deus, aprendizes da vida e seres imortais. Então, nós precisamos realmente cuidar da gente primeiro, né? A mudança começa comigo. E, pensando nisso, nós podemos refletir sobre o sofrimento, sobre a dor. Vocês podem estar pensando assim, mas existe a dor, e a dor é muito difícil. Né? Na família, nós passamos por muitas dificuldades. Como fazer com a dor? E certa vez, o presidente da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, Lacordaire, ele fez uma analogia interessante sobre a dor. E desde então, eu guardei comigo. Então, a dor, ele disse que a dor é um carteiro. Pensei, um carteiro? Sim, como que funciona quando o carteiro bate a nossa porta? Ele vem trazer uma mensagem, correto? E quando nós abrimos a porta para o carteiro e lemos a mensagem, o carteiro vai embora. E assim acontece com a dor. Ela bate a nossa porta e nos convida a refletirmos sobre algumas coisas que precisam ser melhoradas em nós. A nossa paciência, a nossa intolerância, a nossa humildade. Cada a dor convida de alguma forma. E o que acontece muitas vezes, na maioria das vezes conosco, nós não escutamos. Então, o que acontece? O carteiro vai embora, só que ele volta, porque ele precisa entregar a mensagem. E assim acontece. A dor, ela é necessária, mas o sofrimento é nós que escolhemos. Se nós temos uma oportunidade de trabalhar algo em nós, que está sendo convidado, então vamos refletir sobre isso. A dor está nos convidando para quê? Por que eu estou passando por essa situação? O que essa situação quer me mostrar? O que eu preciso refletir sobre isso?
E é importante ressaltar que vocês já estão aqui, já começaram a refletir que precisa ser algo mudado em vocês. Isso é muito importante, é o primeiro passo. Mas a partir disso, dessas reflexões, é importante pensar, o que mais eu posso fazer pela minha família, por mim, em primeiro lugar, pela minha família e pelas pessoas que estão à minha volta. Então, é muito importante pensarmos na dor como uma companheira. Quando as coisas estão tudo bem, poucas vezes paramos para refletir sobre a vida, sobre as situações. Então, a dor, ela é necessária para nós, para que possamos realmente evoluir, que é o nosso maior objetivo na Terra. Mas agora eu quero falar um pouquinho sobre um segredo, né, que não é tão segredo assim. Então, falar sobre família nos faz pensar que realmente é trabalhoso, né? Dizem que não podemos falar que nada é difícil, é trabalhoso, né? É necessário um grande esforço nosso para superar tudo. Então, eu gostaria de falar que existe uma fórmula mágica para lidar com as dificuldades da família, com as indiferenças, né, com os conflitos. E essa tal coisa mágica é o amor. Claro, com certeza. Quando nós amamos, nós conseguimos lidar com todas as diferenças. Mas como eu não tenho condições de dizer em todas as palavras o que é o amor, eu vou recorrer a um espírito muito especial para mim, que é Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, psicografia do Divaldo Pereira Franco, que vem dizer, na primeira parte, né, intitulado o nome do livro, Amor Imbatível Amor, que vem falar um pouquinho sobre esse sentimento. Então, o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. É imbatível porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. A confiança, suave, doce e tranquila, a alegria natural e sem alarde, a exteriorização do bem que se pode e se deve executar, a compaixão dinâmica, a não posse, não dependência, não exigência, são benesses do amor pleno, pacificador e imorredouro. Mesmo que se modifiquem os quadros existenciais, que se alterem as manifestações da afetividade e do ser amado, o amor permanece libertador, confiante e indestrutível. Nunca se impõe, porque é espontâneo como a própria vida, e irradia-se, mimetizando, contagiando de júbilos e de paz. Expande-se como um perfume que impregna agradável suavemente, porque não é agressivo, nem embriagador ou apaixonado. O amor não se apega, não sofre a falta, mas frui sempre, porque vive no íntimo do ser e não nas gratificações que o amado oferece. O amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações e a etapa final de todos os anelos humanos. O clímax do amor se encontra naquele sentimento que Jesus ofereceu à humanidade e prossegue doando na sua condição de amante não amado. Então, eu achei essa mensagem muito bonita, né, que nos faz refletir, principalmente essa parte. Quanto mais nós doamos, né, mais o amor ele aumenta em nós. A partir do momento que nós começamos a olhar para o outro, sem esperar nada em troca, doar, né, que é isso que nós falamos no início da palestra, né, o servir. A família é um convite a servir, a doar-se por inteiro, sem esperar nada em troca, que vem muito de encontro com o nosso objetivo na Terra, que é evoluirmos. Então, nós vamos ver que essa mensagem ela vem dizer justamente sobre isso, né, esse convite, porque toda vez, né, o nosso primeiro convite sempre é o amor. Sempre é o amor que nos convida, em todas as situações. Mas o que acontece? Nós não escutamos.
o convite do amor. E aí a dor vem nos fazer outro convite. Mas é o amor em primeiro lugar que sempre nos convida para tudo na vida. E isso é muito confortador, né? Saber que quando nós queremos realmente mudar e ser felizes, nós podemos ver o amor em todos os lugares. E falando de amor, eu gostaria de pedir licença para vocês para contar uma história que eu ouvi em uma palestra do Divaldo e que eu até me emociono quando eu me recordo dela. Que é a história de uma senhora, né? O Divaldo estava em uma das suas atividades no Centro Espírita Redenção, né, na Bahia, e ele estava terminando as atividades e vislumbrou no fundo do salão uma senhora. E essa senhora, ela tinha uma luz diferente, né? Os médiuns, eles conseguem observar essas coisas. Então, ele viu que esse espírito encarnado tinha uma luz diferente. Ele terminou as atividades e foi se aproximar dessa senhora. Começou a conversar com ela. O nome dela é Dona Gertrudes. Conversando com essa senhora, ele perguntou se fazia muito tempo que ela frequentava a casa. Ela disse que fazia muito tempo, né? E ele perguntou se ela fazia algum trabalho. Ela disse que não se sentia pronta para fazer nenhum trabalho na casa. E eles começaram a conversar. E ela contou um pouquinho da história, né? Disse que era muito simples, que era lavadeira, né? E que também fazia acarajé, e que gostava muito do centro, admirava muito o Divaldo. E eles conversaram. E ele, vendo a simplicidade daquela senhora, ele convidou ela para trabalhar na casa espírita. Claro que primeiro ela foi convidada a fazer um curso de passe, né, que ela aceitou, e fez o curso de passe. Encontrou o Divaldo dias depois e contou para ele: olha, Divaldo, ela chamava ele de irmão Divaldo, eu fiz o curso de passe, estou me sentindo pronta para trabalhar. Ele: que bom, né, seja bem-vindo ao trabalho, né, você vai descobrir o quanto é bom doar. E conversando, ele falou assim: olha, eu quero te convidar para fazer um trabalho de visitas. Eu quero que você visita, né, pessoas enfermas e faz o evangelho no lar, o culto do evangelho no lar com elas. Lê uma mensagem do evangelho e tudo mais. E ela aceitou. Ela era uma senhora muito humilde e estava realmente buscando a evolução e se sentindo pronta para o trabalho. E ela começou a frequentar as casas. Só que tinha um pequeno detalhe: ela não sabia ler. Então, quando ela chegava na casa, né, da pessoa ou no hospital, ela pedia para a pessoa: você poderia, por gentileza, né, abrir o evangelho para mim e ler uma mensagem? Só que algumas vezes as pessoas também não sabiam ler. E aí ela disfarçava, não dizia que ela não sabia ler. Ela falava: então tá bom, eu vou falar um pouquinho sobre o amor, sobre a caridade. E assim ela foi fazendo. Só que, indo em muitas visitas, ela sentiu a necessidade de voltar a estudar. E ela já era uma senhora. E a senhora Gertrudes voltou a estudar. E foi, né, e lutando muito, muito esforçada. Tempos depois encontrou o Divaldo e contou para ele: então, Divaldo, né, eu fazia assim, assim, mas eu senti que eu tinha dificuldade e voltei a estudar. E o Divaldo já admirava muito ela e admirou muito mais. Isso se passaram longos anos de muita amizade, de muito respeito. E num certo dia, a senhora Gertrudes já era bem idosa e ela ficou doente. E ligaram para o Divaldo, sabiam da amizade dos dois, e o Divaldo foi visitá-la. E nos momentos, né, que a dona Gertrudes estava realmente se desligando, né, do plano terrestre, ela contou um pouquinho da história dela para ele. Então, ela contou que há muitos anos ela conheceu um rapaz e se apaixonou por ele, perdidamente. E, envolvida por esse sentimento, esse moço pediu para que ela, em troca, assim, em prova do seu amor por ele, se relacionasse com ela. Isso há muito tempo atrás, né, isso era muito, assim, era muito questionado, né, essa questão. Mas ela amava ele demais e, em prova do seu amor, ela resolveu, né, provar para ele e se relacionou com ele algumas vezes. Com isso, ela ficou grávida e chegou para ele, contou: olha, né, eu estou grávida e você é o pai, lógico. E aí ele olhou e falou assim: quem garante que eu sou o pai? Se você já se relacionou comigo, pode ter se relacionado com qualquer outro.
E ela ficou muito chateada, porque ela só fez isso como prova do amor que ela tinha por ele, que era muito grande. E ele disse: você escolhe, ou a criança ou eu. E é claro que a dona Gertrudes, uma alma muito, muito nobre, escolheu o filho. E nisso, naqueles tempos que já desesperar, era muito difícil, ela criou esse filho sozinha. Então, ela já lavava roupa, ela permaneceu com esse trabalho e começou a fazer acarajés e muitos outros serviços que apareciam para ela. Foi muito difícil. E o filho dela cresceu, foi crescendo, e ele era muito estudioso mesmo, muito esforçado. E foi, desde pequeno, surgindo o interesse em estudar realmente. Ele tinha um sonho de ser médico. Ele falou: mamãe, eu quero ser médico. E a dona Gertrudes, vendo as condições, né, o lugar onde ela morava, como era difícil realmente fazer o curso de medicina, ela falou: filho, nós não temos condições. Né, nossa família é muito simples, a mamãe é lavadeira, como que você vai fazer o curso de medicina? Mas ele falou: eu tenho um sonho, quero ser médico. E a dona Gertrudes, como eu disse, muito abnegada, começou essa missão. Nisso ela trabalhou muito. Muitos dias de trabalho, muitas noites sem dormir, para alcançar realmente esse objetivo. Ela se doou. Ela trabalhava horas e horas a fio. Só que o filho era muito bom. E ele foi conseguindo, foi fazendo o curso de medicina, que era o seu sonho. Num belo dia, já cursando a metade do curso, um médico, né, a dona Gertrudes cozinhava muito bem, o acarajé dela era muito famoso. E um médico chegou e falou assim: nossa, dona Gertrudes, eu venho de longe para comer o seu acarajé, ele é muito bom. E aí ela falou assim: o senhor, né, foi conversando com esse médico, e ele falou que ele tinha uma clínica, que ele era professor da faculdade. E a dona Gertrudes pensou: nossa, uma oportunidade para o meu filho. E ela disse: olha, eu tenho um conhecido, e observem bem, um conhecido. Ela não quis dizer que era mãe dele, para não envergonhá-lo, né? A situação dela era muito simples. Então ela disse: eu tenho um conhecido, e ele faz faculdade lá, é o fulano, né? E ele é muito bom, muito estudioso. Será que não tinha condições do senhor arrumar um serviço para ele na clínica, né, para ele trabalhar junto com o senhor, para ele aprender? Ele falou: eu conheço sim, esse rapaz, conheço. Ele é conhecido da senhora? Ela disse: sim. Então, como eu tenho muito, muito carinho pela senhora, eu vou conversar com ele para ver se tem possibilidade dele trabalhar comigo. E assim aconteceu. Ele conversou com o filho dela e ele começou a trabalhar na clínica. E assim foi se passando os anos, e ele começou a namorar com a filha desse médico. E a dona Gertrude, sempre muito dedicada, né, na casa espírita, trabalhando, né, como lavadeira, para que realmente esse sonho acontecesse. E chegou o tão sonhado dia, né, a formatura, né, um dia muito esperado, e a dona Gertrudes economizou tudo que ela tinha direito. Ela mandou fazer um vestido muito bonito, e fez o cabelo, isso ela contando para o Divaldo. Divaldo, eu comprei 2 sapatos de salto. Divaldo, mas por quê? Um para mim na festa e um para mim treinar em casa, porque eu não quero passar vergonha. Isso ela contando para o Divaldo. E assim, muito assim, na expectativa, né? Era um dia maravilhoso, era um dia que ia assim, se concretizar todo esse esforço, todo esse trabalho, essa dedicação. E aí, ela arrumada, maquiada, aguardando o filho chegar, e o filho chega. E olha para a mãe toda arrumada, e conversa e fala assim: mãe, eu tenho um último pedido para a senhora. Eu quero pedir para a senhora não ir na minha formatura. Mãe, é um momento muito, muito festivo, as pessoas vão estar muito, muito arrumadas, a senhora vai se sentir constrangida, mãe. Melhor a senhora não ir. Fica aqui, mãe. E a dona Gertrudes olhou para o filho, lembrou de todos os momentos que ela passou, todos os dias, dedicando horas e horas a fio. E ela disse: sério, meu filho, eu nem queria ir mesmo. Eu realmente ia me sentir constrangida nesse lugar. Que bom que você pensou em mim. Estou muito feliz. Olha, você está lindo.
E nesse momento ele falou assim: mãe, hoje eu vou pedir a minha namorada em casamento. Nós vamos ficar noivos. E é um dia muito especial. Então, assim, eu não vou mais voltar para cá. Esse lugar é muito sujo, muito imundo, né? Baixo escalão, não vai ficar bem para mim, médico, ficar vindo aqui. Então, eu vou deixar esse talão de cheques para a senhora, tá? O que a senhora precisar, eu vou deixar aqui. E aí, eu não preciso mais vir aqui, a senhora não precisa me procurar lá, porque é longe, e a senhora não precisa me procurar mais. E a dona Gertrudes, contando isso para o Divaldo, muito emocionada, porque realmente foi muito difícil para ela. Ver tanta ingratidão, né, de tantos momentos dedicados ao filho, tantas horas de trabalho. O Divaldo, muito emocionado pela história, pergunta a dona Gertrudes: dona Gertrudes, a senhora perdoa o seu filho? E ela, olhando nos olhos de Divaldo, diz: não, Divaldo, eu não perdoo meu filho. E o Divaldo, conhecendo a bondade daquela mulher, acha estranho ela dizer que não perdoa o filho. E ele pergunta de novo: dona Gertrudes, a senhora não perdoa o seu filho? Naqueles últimos momentos do desenlace, ela diz: não, porque só perdoa quem tem mágoa, e eu não tenho. O amor é muito grande, e o amor verdadeiro, ele não deixa mágoas. Então eu não perdoo meu filho, porque eu não tenho nenhum ressentimento por ele. E Divaldo, e ela realmente desencarna nesse momento, e Divaldo vê a imensidão do amor. Né? Nós, muitas vezes, achamos difícil perdoar, né? Difícil entender o outro. E essa senhora vem nos trazer o quanto o amor ele é incrível mesmo, ele é imbatível. De tanta dedicação, de tanto amor que ela tinha, ela não sentia no direito de perdoar alguém, porque ela não tinha mágoas. Ela amava o seu filho incondicionalmente. Então, esse é o convite do amor que não espera nada em troca, do amor que doa, que faz de tudo pelo outro. Então, essa era a mensagem.